Realmente, o que Você aconteceu entende? deles não terem percebido a invasão do Hamas no dia 7 de outubro, ainda tem que ser investigado como que eles não tinham inteligência sobre isso. Realmente, eu concordo que tem alguma coisa que tem. Há uma opção. E o Netanyahu Há, pode ser realmente culpado sobre há, isso uma, no há, uma, há futuro. uma opção. É, Há uma. E aí, desse pretexto, você vê que nem há uma preocupação excepcional ali, exclusiva, com os israelenses que estão na mão do Hamas. mas você acha que se eles Porque isso virou devolvessem... pretexto para avançar os assentamentos para o lado da faixa de Gaza. Não teve como, realmente. Foi um pretexto, quer dizer, vai morrer israelense? Alguns vão morrer, também mártires talvez, vão morrer pela causa de uma nação. Sim, Então perde-se umas vidas, mas por causa da nação. Para fazer a expansão do território israelense ali na faixa de Gaza, dominar todo aquele território, expandir maior de uma forma. Sabe aquela coisa do vai ou racha? Vamos acabar sim. com tudo logo? E depois, nesse cenário de o mundo todo pressionando Israel pelo povo palestino, a faixa de Gaza, o ato desumano deles, a fome, tudo que gera lá, Israel vai lá do nada e você vê que virou o disco do nada. Do nada é que o Irã agora é um problema. É um problema. Você vê, há quanto tempo? Já tem mais de um ano, Israel, décadas na Décadas, verdade, e se intensificou agora, né? Nesse ataque do Hamas ali dentro da Palestina ocupada. sim. Então o que Mas você acha que acontece? se o Se Hamas... intensificou. Disso já virou o disco e o motivo agora já não é mais o Hamas ali. É os dois O agora, né? motivo agora é o quê? Porque o Irã pode fazer, porque o Irã pode lá no futuro ter, porque em tantos meses, hoje falou 15 dias. Quer dizer, se hoje eles falaram na mídia americana e sem, o Irã se quiser em 15 dias ele faz uma bomba atômica. Se não fez durante 46 anos da Revolução Islâmica, porque agora em 15 dias do nada vamos fazer? Sabe? A data é estranha. É meio esquisito as acusações, entendeu? E aí, então, nós vamos lá e vamos destruir a usina nuclear. Isso é crime de guerra. Como você vai jogar bomba em cima de uma usina nuclear? Você tá buscando o quê jogando bomba em cima de uma usina nuclear? Sendo Estão que querendo... o Irã não havia se negado a dialogar com os Estados Unidos e o Trump fala: vou aguardar 2 semanas porque estamos em reunião na Suíça para fazer uma negociação de paz. Mas o Trump tinha dado 60 dias, Para né? questão, tinha dado 2 semanas. Falou que em 2 semanas Primeiro ele... 60 dias, aí no dia 61, Israel atacou o Irã. No dia 61, porque o E você Irã não- ficou enrolando, E né? você enrolando, entre aspas, você tem que. É uma situação muito delicada. Enrolar é uma coisa, enrolar é você deixar de fazer algo. Vou enrolar para levantar da cama. Agora, você estudar uma situação, porque você está falando de países, de nação, estudar uma situação para poder. Agora, em 60, no 61, então vamos atacar o Irã, que depois ficou muito claro que estava tudo acordado com os Estados Unidos. A princípio Sim. mentiram, falaram que não sabia de nada, depois claramente Sim. deixaram na cara de pau que sabíamos e apoiamos, demos Sim. o ok. Claramente, entendeu? Então o que acontece? No dia 61, aí o Trump fala: vamos ter 2 semanas aí antes dos Estados Unidos de repente entrar na guerra para falar de paz. E de repente no dia seguinte eles estão lá bombardeando, atacando. Então, o que precisa ver, o Irã tem seus defeitos e tudo mais, mas nunca saiu da sua fronteira para invadir território de ninguém e nem bombardear ninguém. Mas você percebe uma Vive diferença? pacificamente ali. Mas você percebe uma diferença nos bombardeios do Irã, que ataca em prédios civis, e dos Estados Unidos e de Israel, que é em Qual é o bases número de militares? mortos em Israel? Qual é o número de mortos no Irã? É maior no Irã. Por quê? Porque é maior porque o Irã tem mais... Se é um Israel alvo- é mais militarmente avançado do que o Irã. Isso é um fato. Mas se é maior o número, são todos soldados e bases militares ou são civis? Mas a mira, você diz que é uma fabricação da mídia, então que realmente... É só olhar número. Não, o número ok, mas... O número. Mas a gente fala, Israel tá tentando acertar a base militar, Estados Unidos também, foi nas bases Fala. nucleares. Por que eu vou acreditar nesse lado que fala e o outro lado ninguém passa na mídia? Alguém perguntou como tá os iranianos ou alguma coisa? Ninguém na mídia se preocupa em olhar os dois lados. Estão olhando um lado só. Mas aí você não precisa nem olhar a mídia, o que a mídia está falando. Se você analisar o número de pessoas mortas em Israel e o número de pessoas mortas no Irã, é maior no Irã. Aí você se pergunta, essa maior que está no Irã, são todos militares de bases militares ou são civis? E aí você olha o número de Israel, dos mortos que teve, quantos são soldados e quantos são civis. Você vai ver que é desproporcional. Isso porque Tel Aviv e Israel é minúsculo e seria muito fácil para o Irã criar uma destruição em massa nesses bombardeios e matar um número maior de israelenses ali. E não aconteceu. Não é porque Israel... Tem o domo lá, né? A proteção. Tem que é falho. Tá mostrando-se falho. Mas imagina se pelo menos 80% ele segura, né? Ia ser muito pior a destruição em Israel. Seria, mas qual o número de mortos?
É porque eles têm a proteção, justamente. Senão ia ser Só muito por maior. isso? Também, Você né? tá defendendo Israel ou você... Não, a impressão que dá. eu tendo a ficar mais pro lado de Israel nesse conflito entre Irã e Israel. Assim, eu tendo, porque eu vejo que Israel, pelo menos a percepção que eu tenho, é que eles tentam acertar bases militares. É a percepção que eu tenho. Você pode falar que não, que o Irã tá tentando também, mas o que eu vejo é que o Irã tá só atacando e aonde cair, caiu. Essa é a minha percepção. Não, os iranianos não são burros, filho. Os iranianos são tão inteligentes quanto os israelenses e os Estados Unidos. Iraniano não. Ah, eles estão jogando por jogar. Você acha que é uma brincadeira que você joga míssil por jogar e vira pra trás e vê onde vai cair? Não, não existe isso. É, eu acho Nenhum dos estranho. dois lados. E todos os ataques que é movido naquela região é pensado. Agora, se a gente quiser debater sobre isso, tem que ser no mínimo justo. O achismo de que eu tô do lado de um A ou de um B, esse achismo é o que gera a ignorância que a gente está vendo da mídia manipulada e que manipula as pessoas também a criar uma circunstância na cabeça. O que a gente tem que ter em mente é que, vamos lá, eu vou resumir aqui para... Primeiro lugar, guerra não traz benefício para ninguém, só tem perdedor. Sim. Quem lucra com a guerra, quem vende armamento, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, avançou muito e agora criando uma suposta terceira guerra, avança mais ainda, tá? Então na guerra só tem perdedores, quem sofre é o povo. Segundo, não é uma guerra de judeus e muçulmanos. Terceiro, o ato do Hamas, eles podem falar que são muçulmanos. No Alcorão Sagrado tem uma passagem que o profeta Muhammad fala muito claro, que Deus revela para ele, a diferença entre ser muçulmano e crente. E ser crente é melhor do que ser muçulmano. Muçulmano é qualquer um que faz o testemunho de fé, ou nasce muçulmano. Tá. Crente é o que pratica, é o muçulmano que pratica o islamismo. Praticante. Há essa diferença, Sim. entende? É igual aqui no Brasil, Então- todo mundo fala que é religioso, mas a maioria não pratica, né? Não é Então praticante. você não fiscaliza, mas assim, existe essa diferença entre crente e muçulmano. O Hamas são muçulmanos? São. A atitude é de crentes islâmicos? Não é atitude de crente. O que fizeram, seja o Israel ou qualquer outro ser humano. Sim. Agora, a atitude de Israel é uma atitude do judaísmo, do profeta Moisés, É de morte, Deus né? Altíssimo da Nunca vai Misericórdia? Não. Uhum. Então, o que acontece? Ambos ali estão cometendo, um cometendo genocídio, o outro cometendo uma chacina, e ambos fazendo atos desumanos que não agregam em nada a paz mundial. Eu tô do lado do Hamas ou de Israel? Nenhum dos dois. Sim, que é paz. Nenhum né? dos dois. Agora, na questão, entre o Irã e o Israel, por que eu falo que eu não tenho motivo para defender o Irã? Mas nesse aspecto, o que acontece? Eu tô do lado do Irã porque o Irã foi atacado e tem o direito de se defender. Porque se você leva a panha de alguém, você vai lá e vai se defender. Só não e atacar ele, civis, né? E ele tá... o que Israel tá fazendo. E você só quer enxergar um lado. O que Israel tá fazendo atacando civis. E na faixa de Gaza, enquanto tá essa briga de Irã e a mídia focada no Irã, você chegou a ver o vídeo de ontem da chacina que Israel fez contra os palestinos? De ontem, Crianças, mulheres, todo mundo com cabeça de um lado, sangue jogado, corpo jogado em Foi pedaços. ontem isso? Foi ontem, é só olhar. Não vi. Então, por isso que eu tô te falando. Aqui, Não, foi ontem, eu não vi, Eu vou te ver. mando o vídeo depois e você assiste. E Tá. aí depois você fala pra mim se aquilo ali, então, é contra o Hamas e pela defesa de Israel. Eu sou total contra. Aí você vai assistir e depois você me conta. Não, eu sou então, contra isso. É que acontece. Então a gente não pode ser a favor de nada ali nesse cenário. Mas quem ataca tem que estar preparado que vai ser revidado. Sim. E isso daqui é um ponto. Não é a primeira vez que Israel ataca o Irã. Há um tempo atrás atacou, o Irã jogou umas bombinhas, morreu o assunto por isso mesmo. Aham. Agora ele aproveitou a brecha do Hamas, aproveitou todas as brechas e criou uma brecha de um espaço para uma briga que já era prometida há muito tempo e ali encontrou a brecha do vai ou racha. Agora é o momento. É. E do lado iraniano também encontraram uma brecha, porque na defesa, para falar, também vai ou racha. Vamos acabar com Tel Aviv e vamos libertar para o povo palestino, libertar o território Sim. palestino. Mas nisso daqui não tem nada de islâmico. E o maior culpado disso tudo está acontecendo, ali temos dois grandes culpados. Uma, Estados Unidos, que onde ele põe a mão, ele sai com as mãos manchadas de sangue. Na história do mundo, em qualquer lugar do mundo, os Estados Unidos onde coloca a mão. E lucra com isso daí. E outro culpado que tem são os países da Liga Árabe também.
Porque ao mesmo tempo que eles se dizem muçulmanos Isso que eu ia falar. e são sunitas em maioria, como a Arábia Saudita, você vê o povo palestino morrendo. Egito não recebe ninguém. O que os Emirados Árabes fez? Mandou um avião com ajuda humanitária para Israel, com o povo palestino há mais de um ano sofrendo na mão de Israel, não se sensibilizou. Então, E quer Egito, dizer, que não permite o para pessoal esses andar, países, entrar. ser muçulmano ou não, não importa. Eles viram lá que o povo da faixa de Gaza tá morrendo na mão de Israel, é um genocídio televisionado, e o que eles fazem? Manda ajuda humanitária para Israel e o povo palestino. Não tô nem falando iraniano, não. E o povo palestino que está sendo massacrado de uma forma cruel, porque se ele tem essa influência com Israel, por que os Emirados Árabes Unidos não negociou com Israel para, nós somos de confiança, nós vamos entregar ajuda humanitária para civis palestinos e vocês acompanham? Seria interessante Eu acho que essa pela vida. é a única guerra. Mas não há interesse, filho. Se Israel volta e vive dentro do seu território ali, tem suas relações diplomáticas, tem seu serviço de inteligência, tem seus soldados, tem tudo, tem sua vida normal. E o palestino tem o seu território, pode ser livre para tomar suas relações diplomáticas, ter o seu exército, cada um viver dentro da sua fronteira, eu acredito que tudo bem. O Hamas não aceitaria isso. Esquece o Hamas, sem interferência, tô falando palestino até então. É que o governo lá é eles, né? Não tem o que fazer. Não é o governo lá, não é Eles eles. foram eleitos em 2005. Eles estão na faixa de Gaza, do outro lado não estão. E eles têm conflito entre eles que está fragmentado. O Hamas não é a Palestina e não é o que representa o povo palestino, só ali na faixa de Gaza. Sim. Entendeu? Que eu te falei. Seja equivalente o que Israel está fazendo a mesma coisa que o Hamas fez. E desproporcionalmente, uma coisa muito maior. Entende? Quantos do Hamas eles estão eliminando e quantos civis eles estão eliminando dentro da faixa de Gaza? Eles dizem que é 1 para 1, né? 1 para 1? É o que eles falam. Até pelos números do Hamas, se a gente pegar os números do Hamas, seria a guerra onde foi mais proporcionalmente combatente contra civil, né? Mas justamente é difícil o lance da faixa de Gaza, porque o argumento de Israel é que Hamas usa os civis como escudo e utilizam bases como hospitais e prédios como bases onde guardam armas, onde tem... E você acredita que em Israel é diferente? Que eles não Como têm assim? túneis? Túneis aonde, você disse? Debaixo de escola, de hospital. Em Israel, e também. você Claro, diz? um território Então, pequeno mas aí daquele. não seria- Claro que tem, filho. Mas não seria justificado, não então? vamos ser ingênuo. Eu Mas mesmo construo que tenha. um hospital e construo uma base militar embaixo. Aí pode atacar, Porque então. não pode atacar. Se tiver base militar... Crime de guerra. Você não pode atacar um hospital. Mas Você não pode tem base atacar uma militar embaixo do escola. hospital, pode. A lei não diz que não pode. Mas aí seria uma Você não brecha, pode né? atacar. É a lei brigando contra a própria lei. Mas aí Você faz não sentido. tem o direito de atacar hospital nem escola num cenário de guerra. Mas aí os terroristas colocam embaixo do hospital. E Aí Israel coloca também. Então, mas aí pode atacar, é isso que eu tô falando. Não pode, não deve. Filho, não deve atacar. Tira essa palavra da tua boca. Não, eu não digo, deve numa atacar. guerra- Não deve atacar. É proibido. A usina nuclear, atacar a usina nuclear é proibido. Isso daqui não é proibido por causa do Irã. A nível mundial. Eu sei, tem os riscos da radioatividade. Exatamente, a sim. nível mundial, pela humanidade. Sim. Né? Eu não luto pelo Irã, nem pelo Israel, nem Estados Unidos, nem Hamas, nem nada. E também eu luto pela questão da paz mundial. Agora, eu acho que se Israel aceita viver num estado israelense, judaico, com as leis deles dentro das fronteiras dele, ok, os palestinos também. Agora, os palestinos precisam sim, entre eles, passar por um processo democrático, eleitoral, e eleger um presidente e uma democracia. Hamas não é o exército oficial da Palestina. Da É uma de Gaza. milícia que, até determinado ponto, foi útil para segurar a bronca também. Porque se também não tivesse o Hamas ali na faixa de Gaza, Israel já teria tomado a faixa de Gaza também. Mas Israel fala que saiu em 2005. Oi? Israel fala que saiu em 2005. Viaja para lá então. Viajasse para lá, viaja para lá, estuda 2005 como tava, 2006. Eles não saíram, você tá falando? Não saíram. É controlado. Eu tive controlado, o sim. próprio embaixador da Palestina, para entrar no país dele, ele precisa passar pela autorização israelense. Isso O é verdade. embaixador da Palestina no Brasil. O embaixador, um diplomata Sim. palestino, é obrigado a passar pela mão do governo de Israel para poder entrar dentro do próprio verdade, país. isso é verdade. Então você acha que isso daí é o quê? Não existe um projeto de dominar um país? É que eles dizem que eles têm que fazer isso pela proteção do país deles, O né? embaixador tem a proteção do país deles, o embaixador. Você não respeita, então, a diplomacia. Não, eu entendo. Você entende? Não está respeitando a diplomacia de um embaixador deveria país. ser permitido, sim. Você entende? Então, o que acontece? Tem controle, coisas né? que são que não dá para se defender. A mulher no Irã que morreu, que a polícia bateu porque ela se rebelou de tirar o véu na rua para criar um movimento e a polícia bateu nela até morrer. Como que eu vou defender o Irã
sendo que esse ato aí é uma coisa que, sabe, não dá para defender. Sim. Você entende? Então eu sou contra. Agora, há coisas que não adianta defender. Por isso que eu falo, o inteligente, a pessoa do bem e que está lutando de verdade pela paz, ela fica do lado da paz. Agora a gente precisa analisar se Israel realmente busca paz. Sim. Se os Estados Unidos buscam paz. Os Estados Unidos não buscam paz. Ele está lá do outro lado. O que ele vai se meter no Oriente Médio para controlar tanto? Não, isso foi os ruim até pro interesses, Trump. petróleo, gás natural, são outros interesses além da vida naquela região Mas foi arriscado pro Trump isso. que tá lá. E se você curtiu essa nossa trip inusitada, tem outra trip pra você assistir aqui também.